Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Exatamente Simples e hoje teremos uma aula sobre geradores elétricos. O que é isso? O que é um gerador elétrico? Aí vocês vão dizer assim, professor, um gerador elétrico é aquilo que gera energia. Só que não, galera. Não. Um gerador elétrico não gera energia, tá? E aí é só para entender, nós não conseguimos gerar energia, nós conseguimos transformar energia. E é isso que um gerador elétrico faz. Ele é um dispositivo que transforma alguma forma ou algum tipo de energia em energia elétrica. Beleza? Ele, sei lá, vai transformar a energia mecânica em energia elétrica, por exemplo. A energia química em energia elétrica, por exemplo. Tá? Então, o gerador elétrico transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Tá? E aí eu já coloquei o conceito para vocês. Beleza? Tranquilinhos? Então, isso é o que um gerador elétrico faz. Dispositivo que transforma a energia. Show de bola? E aí, como eu disse para vocês, exemplos de geradores elétricos nós temos nas nossas casas, tá? Pilhas, baterias, são exemplos de geradores elétricos, tá? Nesse caso aqui, percebam, nós teremos a transformação da energia química, tá? Energia química em energia elétrica. Beleza? Se eu conecto um LED aos dois polos dessa bateria, ele vai acender. Então, estamos tendo aí uma transformação de energia química em energia elétrica. De boas, sussa, tudo sussa. Bom, mas vamos entender mais sobre gerador elétrico. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender sobre geradores elétricos é sobre os elementos de um gerador. Quais são os elementos de um gerador? Será que um gerador é muito complexo? Será que ele é simples? Vem comigo. Pronto, tá aí. Vou fazer aqui o desenho. Vou representar essa bateria ou essa pilha também, tá? Mais comum até a pilha. Vou representar essa pilha aqui. Como é que seria o desenho dessa pilha? Simples, ó. Vem comigo, deixa eu fazer em vermelho aqui para vocês. Vem comigo aqui, ó. Pronto. Pronto, tá aí. Professor, isso aqui é um gerador? É a representação de um gerador? Sim, é a representação de um gerador. E quais são os elementos presentes nele? Primeiro, temos uma diferença de potencial total, tá? A essa diferença de potencial total, eu vou chamar de FEM. Força eletromotriz. Isso aqui é um E, tá, galera? É um E, não é um C, não. É um E. Força eletromotriz. Temos também nesse geradorzinho aqui, na nossa pilinha, uma resistência interna. Tá? Uma resistência interna. Pronto. Resistência interna. Tá aí. Esses são os elementos de um gerador. É importante também dizer o seguinte, que em um gerador, eu vou ter, estão vendo esses dois tracinhos aqui, ó? Eu tenho, então, um polo negativo, é esse tracinho menor, e um polo positivo, tá? A corrente, ao percorrer aqui, ao percorrer dentro de um gerador, ela faz esse caminho, ó. Sempre do polo negativo para o polo positivo, tá? Então, esse é o caminho que a corrente faz. Então, ela passa primeiro no polo negativo e depois no polo positivo. Beleza? Mas isso dentro do gerador, interno à nossa pilha ou à nossa bateria. Tranquilo? Beleza? Bom, professor, acho que sim, acho que deu para entender aí. E aí, só uma coisa importante. Aqui eu falei que essa diferença de potencial total é chamada de FEM, tá? Falei isso. E aí é só para ficar bem claro, galera, para a gente não ter confusão. Força eletromotriz, FEM, diferença de potencial, tensão efetiva, é tudo a mesma coisa, tá? Mas quando eu falo de um gerador, por exemplo, eu vou ter duas indicações, ou melhor, duas marcações. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver qual é a força eletromotriz desse gerador? Desse gerador aqui, ó. Qual é a força eletromotriz dele? Percebam aí que
no desenho, ou melhor, nele já está escrito aí 9 volts, né? Então, essa aqui eu posso dizer que é a força eletromotriz do meu gerador, ou seja, a diferença de potencial total nesse gerador, tá? Mas eu trouxe aqui comigo um medidor chamado de multímetro. O que o multímetro faz? Ele faz medições, tá? E aí ele faz medições, se vocês perceberem aqui, ele faz vários tipos de medições, tá? Ele faz medição de tensão contínua, tensão alternada, corrente contínua, corrente alternada, resistência. Ele faz vários tipos de medições, beleza? Então, como a gente está falando aqui de um gerador, e aí está sendo específico, né? Falando de uma pilha, ou perdão, de uma bateria, que é um gerador, nós vamos medir essa força eletromotriz, tá? Na bateria está dizendo que é 9. Vamos ver. E aí, só lembrando, força eletromotriz é a diferença de potencial total contida no meu gerador, ou a tensão efetiva. Então, vamos lá. Percebam aí que a nossa diferença de potencial está dando 6,59 e tem um negativo ali. Ah, professor, por que tem um negativo ali? Simples, porque os polos têm que ser invertidos. No caso, as minhas ponteiras aqui têm que ser invertidas. E aí percebam, a minha bateria ela tem um polo negativo e um polo positivo, que nem o meu gerador, tá? Tem um polo positivo e um polo negativo. Então aqui eu tenho que fazer isso, ó. O vermelho no positivo, o preto no negativo. Pronto, tá aí. Opa. Deixa eu só ajustar aqui. Isso. 6,59, 58. Vai, 59. 6,59. Galera, essa aí tá variando, mas vamos dizer que foi 6,59. Essa aí é a minha força eletromotriz. É a minha tensão efetiva. É a diferença de potencial total no gerador. Beleza? É a diferença de potencial total. Por que eu estou falando, ou melhor, por que eu estou mostrando isso? Porque quando eu conecto a esse gerador um circuito, essa marcação de 6,59, ela vai mudar, tá? Vai mudar. Aí vocês vão perguntar, ué, professor, mas deu 6,59, aqui diz que é 9. É porque a bateria já está usada, tá, gente? Já está usada, então vai dar realmente menor, tá? Mas entendam, isso que a gente acabou de medir é a força eletromotriz. E aí, a força eletromotriz é a diferença de potencial total no gerador, ou tensão efetiva. Eu gosto mais desse nome aqui, tensão efetiva, tá? Mas aí pode ser diferença de potencial total, DDP total, enfim. Beleza? Tá aí. Isso aí é a força eletromotriz. Mas é como eu disse para vocês. Desse jeito aqui, ó, bonitinho, só o gerador, sem estar conectado a nenhum circuito, a tensão efetiva, ou a diferença de potencial, é a nossa força eletromotriz. Vai ser chamada de força eletromotriz, tá? Mas, vejam bem, se eu conectar a esse gerador um circuito, e aí entendam um circuito como um LED, tá? O que vai acontecer com essa diferença de potencial? Então percebam, ó, antes de conectar, a gente fazer o circuito aqui, entendam o seguinte. Essa, eu posso dizer assim, ó. Eu posso dizer que a força eletromotriz é a energia total do meu gerador. Posso dizer isso, tá? Quando eu conecto, vejam bem, um LED, o que vai acontecer? Simples, o LED vai ser acendido. Conseguem ver? Perfeito, o LED foi aceso. Tranquilo, de boas. Mas vamos medir agora a tensão fornecida pela bateria ao circuito, no caso ao LED. Vamos ver? Percebam. Percebam aí. Olha só, o que aconteceu, galera? A tensão diminuiu? Lembra lá? Era 6,59. Agora eu conectei o meu gerador a um circuito. A tensão caiu para 2,09. 2,09. Eita, professor, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, galera, ó, seguinte, que a energia produzida pelo gerador, ou melhor, a energia total do gerador, ela é sempre menor
que a energia concedida por esse gerador a um circuito. Beleza? Sempre, sempre. Tá? A energia produzida, pensem assim, energia produzida, a força eletromotriz, a diferença de potencial ou a tensão efetiva, enfim, qualquer um desses termos. A tensão efetiva, vou usar esse aqui, tá? Será sempre maior que a tensão fornecida para o circuito. Beleza? A tensão total ou a tensão efetiva será sempre maior do que a tensão fornecida para o circuito. E isso nos lembra o seguinte, nos lembra da equação do gerador, tá? Da equação do gerador. O que é isso, prof? O que é isso, prof? O que é a equação do gerador? Coloca aqui, ó, 2. Equação do gerador. A equação do gerador, galera, ela vai relacionar justamente isso. Ela vai relacionar a energia consumida, ou a energia fornecida pelo gerador ao circuito, e a energia contida, ou a energia total, no gerador. Beleza? Então, ó, coloca aqui, ó, equação do gerador. Pronto, tá aí. O que é isso, tio? De boas, ó. Eu vou ter aqui uma DDP. Vou chamar ela de DDP útil. E já vou explicar aqui para vocês o que é. Então, ó, isso aqui, galera, é a energia que o gerador fornece para o circuito. Tá? Energia útil, tá? O DDP útil, a diferença de potencial. É a diferença de potencial que o gerador fornece para o circuito. Tá bom? Eu vou chamar de energia útil. Isso, energia útil. Se liguem aí. A energia útil, perceberam que ela é menor? A energia que o gerador cede ao circuito é menor do que a tensão total, a diferença de potencial total. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte, ó. Por que ela é menor? Primeiro, por que essa energia que o gerador concede para o circuito é menor? Sabe por quê? Tá bem aqui, ó, a resposta, da resistência interna. Quando eu conecto um gerador a um circuito, terei corrente elétrica, tá? Terei uma diferença de potencial, consequentemente corrente elétrica. Essa corrente elétrica, à medida que passa por esse resistor, vai causar o efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é a transformação da energia elétrica em energia térmica, tá? Isso explica porque a pilha, com o tempo de uso, ela vai esquentar, tá? Esse aquecimento é o efeito Joule, assim como acontece com a bateria. É o efeito Joule. E esse efeito Joule ele se dá bem aqui, nesse resistor, ou melhor, nessa resistência. Beleza? Então, à medida que a corrente passa, esse resistor aqui vai dissipando energia. Beleza? Por isso, a energia produzida, ou melhor, produzida não, né? A energia total, que no caso é a nossa força eletromotriz, a energia total da bateria, ela é sempre maior do que a energia que ela concede para o circuito. Tranquilo? Então a gente vai ter uma equação desse tipo aqui, ó. Energia concedida é igual a energia total menos o que é perdido. E o que é perdido? O produto da resistência pela corrente. Beleza? Tranquilinho, galera? Tá aí. Essa é a nossa equação do gerador. Tranquilo? DDP útil é a DDP que vai ser concedida ao circuito. É a DDP total menos a energia dissipada. Tranquilo? Se eu falar em termos de energia aqui, eu terei a energia útil, é a energia total menos a energia dissipada. Tranquilo? E aí uma observação importante. Vou colocar até aqui, ó. Observação. Quando eu falo em um gerador ideal, aqui, ó. Gerador ideal possui resistência interna desprezível, tá? Vou botar aqui, ó. Gerador ideal possui resistência interna desprezível. Possui R. Não, vou colocar resistência interna. Desprezível.
Pronto. Ou seja, para o gerador ideal, galera, a resistência aí, ó, não vai existir. A resistência interna não vai existir. Ou seja, toda a energia que ele produz não, a energia total, tá? A força eletromotriz é igual ao que ele concede para o circuito. Beleza? Então, no gerador ideal, a gente tem essa relação aí de energia total igual a energia concedida, tá? E aí entendam energia como diferença de potencial. Tranquilo? De boas, tá? Assim, talvez vocês me perguntem, professor, isso aqui sempre vai existir? Não, galera. O gerador ideal é um gerador idealizado, tá? Mas em algumas questões vocês vão se deparar com essa situação. Tranquilo, galera? De boa aí? Sussa? Tudo tranquilo? Espero que então tenham gostado, tenham entendido, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixem aí embaixo nos comentários. Teria o maior prazer em responder a todos, tá bom? Beleza? No mais, curtam o nosso canal, deem aquele joinha, se inscrevam, tá? Teremos ainda a continuação dessa aula aí, tá bom? Então, até a próxima e valeu!